Oi, eu sou o Lipe Volpato, ator e dublador, e hoje eu vou falar pra você sobre um dos momentos mais difíceis na minha carreira como dublador. E aí, gente, olha só, vocês sempre me perguntam, Lipe, o que é difícil de dublar? Lipe, qual a maior dificuldade que você já enfrentou dentro da dublagem? E hoje eu vou contar essa história pra você que tá aí do outro lado da tela. É o seguinte, quando eu comecei a dublar, eu era uma criança, eu tinha ali meus 11 anos, a minha voz agudinha. Oi? Fazia vários desenhos infantis em sua maioria, porque tinham personagens que também eram crianças. Então, gravava crianças, gravava ali criancinhas brincando, felizes. E aí eu passei por uma coisa, durante os anos, que muitos garotos que começam a dublar criança, assim, pré-adolescente, passam. As meninas passam menos, os meninos passam muito mais, que é o quê? A muda vocal. A mudança, né? Quando a sua voz começa a aparecer uma taquara rachada. Você vai fazer uma intenção de felicidade? Não, mas você... Oi! A voz quebra. Começa a dar essa rachadura, essa quebra. A voz das meninas também tem essa muda vocal. Só que muito menos perceptível do que dos meninos. Os meninos têm uma voz super aguda, aí ela começa a quebrar, né, fazer até que uma hora, depois de um tempo ali, né, da puberdade, isso estabiliza e a voz dos meninos fica mais grave. Então, eu passei por isso também. E não é só a muda vocal que influencia isso, o jeito que as pessoas te veem pra dublar dentro da dublagem. Porque o que acontece? Eu entrei criança. Então, sempre que alguém precisava de alguma criança, ó, esse programa tem 30 crianças, eu preciso de criança, que eu tô precisando chamar mais criança, que eu não conheço mais criança. Os diretores pedem referências, indicações uns pros outros. Ah, tem esse menino aqui que é criança, entendeu? Então, você faz muitos trabalhos interpretando, dublando crianças, porque é o que a sua voz encaixa. Só que o que acontece? Nessa idade, você tem a muda vocal. Diferente de quando você é adulto. Se você já tem lá, por exemplo, 27, 28 anos, aí um profissional da dublagem te indica pro outro, ó, tô precisando de uma voz grave, fala aí. Ô, tem esse cara aí que tem uma voz grave. Vamos dizer que você começou com 28 e agora tem 33 anos. A sua voz continua grave. Essa sua indicação de um diretor pro outro, de um profissional, ou também de um dublador pro outro, pra um diretor de dublagem, pra alguém que vai te escalar, te chamar, funciona do mesmo jeito. A sua voz não mudou. Se o cara te chamar daqui 8 anos, 7 anos, claro que se for 20 anos sua voz vai estar diferente. Mas assim, no intervalo de 5, 6 anos, a sua voz ainda vai estar grave. É claro. Você ainda vai encaixar para aquele personagem. Com criança não. Se você começa com 12 anos, aí você vai dublar um personagem que alguém tá dirigindo com 12. Aí passa 4 anos, pedem uma indicação para essa pessoa, ela fala, meu, tem esse menino aí que faz criança e tal, sua voz já tá diferente. E é o que aconteceu comigo, e acontece com muitos dubladores que começam crianças. As pessoas te veem como criança, te conhecem pelo seu trabalho, dublando personagens que têm a voz mais aguda, mais fina, dublando mais crianças, mais pré-adolescentes. E aí essa transição ela é difícil, porque chega um momento onde você tá no meio termo ali, não é tão adulto nem tão criança, e continua a te chamar pra fazer criança, vai ficando mais difícil, então você tem que começar a fazer alguns papéis mais jovem adultos, assim, mais velhos, pra tirar essa imagem, pra começarem a chamar você pra trabalhos que a sua voz encaixa perfeitamente ali, né? Porque chega uma hora que você não consegue fazer uma criança de 11, 12 anos, eu não consigo fazer mais. Não rola mais pra mim. É muito agudo, muito fino, não faço mais. Acho que eu faço no máximo 14, 15 anos e olhe lá, entendeu? Então, essa mudança, ela é bem interessante porque você fica numa corda bamba. De um lado, você ainda tá fazendo essas crianças, tendo que jogar o agudo pra cima, né? E também já te chamam pra fazer jovens adultos. E esse momento da minha carreira foi muito difícil por causa disso. Tiveram 2 personagens que eu comecei a fazer que saíram muito da minha zona de conforto. E esses personagens foram o Samuel, de Elite, e o Manuel, de Bia, da novela Bia, que são aí personagens já jovem adultos, assim, mais velhos. E não é só a voz que muda quando você vai fazer um personagem mais velho. É o jeito de falar, é a intenção. No Elite, vocês sabem muito bem, ali tem uma safadeza ainda, uma coisa que o pessoal fica flertando uns com os outros.
e eu não estava acostumado a fazer tanto esse tipo de coisa. Porque em desenho infantil você não vê um personagem flertando com o outro, falando safadeza um pro outro, você não vê, é desenho pra criança, né? Na maioria eu fazia esse tipo de desenho. Ainda faço hoje, mas muito menos do que eu fazia antes. Antes era só esse tipo de coisa, sabe? Praticamente assim, 90% do que eu dublava era um desenho pra criança, desenho infantil, entendeu? Então foi bem difícil por vários fatores. Então não é só a voz, é intenção também, é jeito, né? A interpretação. Então as crianças geralmente elas têm uma inocência maior. Elas geralmente jogam as intenções todas pra cima, porque elas estão felizes, principalmente nesses programas infantis, elas estão felizes demais, então muitas vezes a frase delas acaba pra cima, assim, eba, olha só aquilo, sabe, assim, tipo, elas têm uma animação contínua, que faz parte desse tipo de programa infantil, né. Agora, os programas mais jovem adultos, assim, Elite, tá ligado, essa coisa toda, eles já têm umas intenções mais pra baixo, assim, tipo, então, e aí, como é que você tá? Olha só, a gente vai se encontrar depois, viu? Então já tem uma coisa mais madura mesmo, né? Já perde um pouco dessa inocência, já conhece mais a vida, Elite, vocês sabem como é que é o negócio ali, né? E eu não estava acostumado a fazer esse tipo de coisa, cara. Então foi bem difícil, assim, foi bem complicado. Eu tive que pegar o jeito, porque eu tinha que deixar minha voz um pouco mais grave ainda, já que eu estava ali no meio da minha muda vocal. E isso meio que deixava mais difícil tanto a dicção quanto da projeção na minha voz, mas deu tudo certo, principalmente porque eu estudei bastante, sabe? Uma coisa que me ajudou muito foram as aulas de canto. Eu tive a muda vocal como vários outros meninos, outros garotos, mas a minha muda vocal não foi tão acentuada, eu conseguia controlar bem essa quebra, assim, porque eu tinha feito aula de canto. Eu já tinha feito bastante aula de canto quando começou a minha muda vocal, então a minha voz estava com uma musculatura bem trabalhada, uma musculatura bem boa. Então foi uma época bem difícil, cara, pra fazer esses personagens. O Manuel de Bia foi um personagem muito difícil de fazer. Tinha vezes, normal, cara, normal, tá difícil o trabalho, que eu duvidei, assim, de mim, cara, fiquei, caraca, mano, era pra eu estar fazendo esse personagem? Será que não era pra outra pessoa mais assim? Ou, mano, minha voz realmente encaixa pra esse personagem? É normal, todo ser humano tem isso, você fica inseguro, você fica com medo, mas eu não deixei isso me abalar, mandei ver lá, tive a ajuda dos diretores, de toda a equipe do estúdio, que confiou em mim, por isso, inclusive, me chamou pra fazer esses trabalhos, e deu tudo certo, os 2 trabalhos ficaram muito legais. Sabe, eu já sei, mas... Então. O Alex é meu primo. Tenta entender. E aí, o que eu vou ter? Eu. Você vai ter eu. Te amo. E isso foi um divisor de águas pra mim. Então, foi um momento difícil por causa disso. Eu estava numa corda bamba, que tudo que eu ia fazer era mais difícil. Por quê? Eu já não conseguia alcançar tão facilmente o agudo, né, a voz das crianças e pré-adolescentes pra fazer. Então, pra eu deixar natural, era bastante esforço, assim, era bem difícil de fazer. E na outra ponta, tinham jovens adultos que também eram difíceis de fazer. Então nessa época não tinha trabalho confortável e fácil, não. Era só trabalho difícil, porque ou era esse jovem adulto no extremo, ou era esses personagens que eu já não estava conseguindo fazer tanto mais no outro extremo. E esses 2 trabalhos, do Samuel, do Manuel de Bia, foram, assim, os primeiros, né, divisores de água. Porque como as pessoas começaram, né, do meio da dublagem a ver, nossa, ó, o Lipe tá fazendo esse personagem, o Lipe tá fazendo esse, mais adulto, assim, então a voz dele já mudou mesmo, dá pra chamar ele pra uns personagens mais velhos. Caralho, o maluco é brabo. Começou essa transição das pessoas também verem que eu consigo e que é mais adequado pra mim nesse momento, naquele momento no caso, fazer esses personagens mais velhos, que pra mim já não rolava mais criança, pré-adolescente. E conversando com outros colegas também, né, homens que passaram por essa muda vocal, eles falam a mesma coisa, gente. Com todo mundo funciona do mesmo jeito e todo mundo fala que é um momento bem difícil, porque começam a exigir mais de você, né? Começam a exigir uma coisa que você não estava acostumado a fazer. Mas assim, se eu fosse dar uma dica, é sempre estudar pra caramba, cara. Uma das coisas que me deixou preparado para passar por esse momento foi ter estudado pra caramba. Aula de canto, aula de interpretação, aula de corpo, eu fiz aula de dança um tempo também. Então, tudo que você puder fazer para melhorar a sua interpretação, para se sentir mais seguro, vai te ajudar.
Então foi um momento bem complicado, não tinha nada fácil ali. Como eu falei, foi um divisor de águas, porque as pessoas começaram a ver que a minha voz tinha mudado, pessoas que eu não trabalhava faz tempo e que eu tinha trabalhado quando eu era criança viram, nossa, ó, ele cresceu pra caramba, então dá pra chamar ele pra essa coisa aqui que é um personagem mais velho, sabe assim? Mais da idade dele agora, 17, 18 anos, 19 anos, enfim. Foi bem legal e por isso que eu tenho um carinho enorme por esses dois personagens, sabe? E foi a época que eu comecei a dublar coisas que tem palavrões, que vocês perguntam muito, nossa, Lipe, como é que é falar o palavrão? Programas e séries que tem umas cenas mais safadinhas ali, né? Safadinhas que vocês falam também. Nossa, Lipe, aquelas cenas lá de Elite, meu Deus do céu, como é que foi dublar aquilo? Gente, normal. Ator, atriz normal, vai lá, faz a cena, super profissional o negócio. Mas enfim, foi nessa época que eu comecei a dublar mais coisas que eu falava palavrões, tá ligado? E vai tomar no... E vai pra... Que era uma coisa que eu não fazia antes, então eu comecei a achar legal de fazer. Comecei a dublar bem mais personagens mais velhos e acabavam falando mais palavrões. Então comecei a fazer mais esse tipo de coisa também, esse tipo de cena que eu não fazia antes, falando palavrão, umas cenas mais safadinhas, como eu falei pra vocês. Vocês sempre perguntam, meu Deus do céu, vocês têm curiosidade pra caramba em cima disso. Pode ter sido uma das fases mais difíceis da minha carreira como dublador, essa muda vocal, essa coisa de mostrar serviço, mostrar meu trabalho para as pessoas conseguirem enxergar que, meu, ele consegue fazer esses personagens mais maduros agora, cresceu a voz, a interpretação melhorou, ele consegue. Foi uma das fases em que eu mais me desenvolvi dentro da dublagem, em que eu olhei pra dublagem e falei, meu, acho que agora eu entendi mesmo, assim, o que é dublar, quais são os fatores mais importantes, os fatores menos importantes, sabe? Deu, sei lá, um clique na minha cabeça. Então, foi uma fase muito legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, vocês sempre me perguntam aí qual que foi a fase mais difícil pra mim, o que é difícil dentro da dublagem, então contei essa história pra você e eu acho que eu mereço um like, hein? Não esquece de dar o like aqui embaixo, porque você me ajuda muito aqui no canal, principalmente me incentivando a fazer mais conteúdos como esse, contando aí curiosidades, facilidades e dificuldades dentro da dublagem. É isso, valeu, muito obrigado!